Vou falar hoje sobre um tipo de desejo que traz a realização profissional. O nome desse desejo é desejo ardente. Desejo ardente é um poder mental de desejar de tal forma um objetivo que você consegue visualizá-lo antes mesmo dele se tornar uma realidade material. E a verdade é que você não vai conseguir conquistar grandes objetivos na sua vida a menos que você tenha um desejo ardente. Desejo ardente não é uma mera vontade ou um gosto caprichoso. Desejo ardente é algo muito forte dentro de uma pessoa, a ponto de não considerar outras opções. Será que você tem esse desejo ardente? Você quer aprender sobre ele em direção à sua realização profissional? Vem comigo que eu quero falar com você sobre isso hoje. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está disposto a queimar os seus navios, queimar os seus barcos? Eu já falei sobre a explicação disso em outro momento, que um homem foi para a guerra com seus soldados e eles estavam com desvantagem numérica. E ao desembarcar na praia para enfrentar o inimigo, ele mandou que queimassem os navios. E com aquilo ele transmitiu uma mensagem para os seus homens, dizendo assim: nós vamos vencer essa batalha. Não nos resta outra opção, não dá para voltar atrás. Esse tipo de atitude tem muito a ver com o desejo ardente, de não considerar outras opções, de realmente estar decidido a conquistar aquilo que é um sonho que está no seu coração, que é a realização profissional. E você precisa desse desejo ardente, você precisa cultivar isso para a sua realização profissional. Pensa que mesmo as maiores conquistas, os maiores projetos que já ocorreram na humanidade, no começo, por algum tempo, foram apenas um sonho de alguém, foram apenas um pensamento de alguém, que se tornou um desejo ardente e veio a ser realidade. Os sonhos são a semente da realidade. Tem alguns exemplos de pessoas que marcaram a história e que tiveram um sonho, e esse sonho se transformou em um desejo ardente, e esse desejo ardente veio a ser realidade. O Henry Ford, ele mesmo pobre, mesmo sem educação, ele sonhou em uma carruagem que não precisasse de cavalos, que hoje nós conhecemos como carro. O Thomas Nelson, ele sonhou com uma lâmpada elétrica. Eu não sei se você sabe, mas foram mais de 10.000 tentativas frustradas, mas se tornou realidade. Ele viu isso acontecer. Cristóvão Colombo sonhou com um mundo desconhecido, e esse desejo era tão ardente que ele apostou a própria vida nisso e descobriu esse mundo desconhecido. Mas não para por aí. Eu tenho uma amiga chamada Jéssica que sonhou em ter um salão de beleza, uma esmalteria, e hoje ela tem. Não tinha condições, mas hoje ela tem. Eu tenho uma outra pessoa conhecida que sonhou em ter uma gelateria diferente, algo inovador, e hoje ela tem uma gelateria que é sucesso em todo o Brasil. Tem um amigo que sonhou em ser enfermeiro, mesmo trabalhando em uma área que não tinha nada a ver, e hoje ele é realizado profissionalmente, hoje ele chegou lá, ele é enfermeiro. E para algumas pessoas que não conhecem a mente humana, essas instruções podem parecer nada práticas, né? Podem parecer tipo uma viagem, uma questão motivacional, num sentido banalizado que essa palavra tomou, algo relacionado a uma autoajuda barata. Mas esse princípio, é importante que você saiba que ele foi compartilhado por Andrew Carnegie. E esse cara que teve uma origem pobre, que foi uma pessoa incrível, ele teve uma origem difícil, pobre, ele conquistou uma fortuna de mais de 100 milhões de dólares. Então ele falou sobre o desejo ardente.
O Thomas Edison, que foi um grande inventor da humanidade, também falou sobre o desejo ardente. Aquele cara que inventou a lâmpada elétrica depois de 10.000 tentativas frustradas, ele falou sobre o desejo ardente. E talvez você diga assim, eu sou muito simples, eu acho que eu não consigo, eu sou muito limitado. E eu quero dizer para você que não tem a ver com a tua origem, não tem a ver com o teu passado, não tem a ver com a tua família, mas tem a ver principalmente com as decisões que você toma hoje. Milhares de pessoas já mudaram as suas realidades por tomarem decisões importantes. Então, qual é a decisão que você toma em direção à sua realização profissional? As limitações que a gente tem são aquelas que nós aceitamos em nossa mente. Isso é comprovado o tempo todo. Tem pessoas que eram, em tese, para ser muito limitadas por uma deficiência física, por uma condição social, mas por não aceitarem aquela limitação, elas vão lá e se superam. E outras pessoas que têm todas as condições, por estarem travadas mentalmente, não conseguem aproveitá-las. Então, qual a decisão que você toma? Porque as suas decisões serão muito mais marcantes do que as tuas condições. Talvez você diga assim, mas eu tenho medo de enfrentar tudo isso, eu tenho medo de mudar, mas é justamente por saber que você é travado com medos, que você tem receios, sabe, medo de não conseguir, medo de ser reprovado pelas pessoas, medo de cair, sonhar alto demais e acabar levando uma queda grande, medo de sair da zona de conforto, medo de enfrentar o campo de batalha, tantos medos, né? É justamente porque eu sei que você tem esses medos que eu estou aqui para te ajudar a superar o medo e realizar profissionalmente. E um jeito errado de você tentar cultivar esse desejo ardente, um jeito errado de você tentar se realizar profissionalmente é tentando sozinho. E sozinho entre aspas, né? Porque você muitas vezes continua a ouvir as mesmas pessoas com conselhos errados, com mentes limitadas, e aí se torna impossível você realizar algo grandioso, como é a sua realização profissional, quando você continua com os mesmos pensamentos, com os mesmos conselhos, com os mesmos conceitos que te trouxeram até aqui. Você está travado, né? Eu estou falando para pessoas que não alcançaram a realização profissional ainda, mas que têm um sonho e que dá para conseguir, e que o desejo ardente tem tudo a ver com isso. Então, eu quero te falar sobre o jeito certo, eu quero te falar sobre um novo conselho, um novo jeito de pensar, um novo conceito. E a gente tem construído isso aqui no canal, Supere o Medo, em direção à realização profissional. É o nosso grande objetivo, é proporcionar a realização profissional. Isso já tem acontecido com muitas pessoas. Eu acredito que você que está assistindo esse vídeo vai acontecer com você também, se você seguir o conceito certo. Eu quero inclusive te pedir para comentar nesse vídeo qual o seu sonho, qual a sua realização profissional, qual o seu objetivo, qual o seu desejo ardente, o que é que você quer alcançar. Quanto mais feedback você me der, mais chance eu vou ter de te ajudar, te dar ferramentas práticas para que você alcance os seus objetivos. E hoje eu quero te falar de 6 passos práticos ensinados por Napoleão Hill, que é um cara muito influente no desenvolvimento humano, de alta performance, de pessoas que realizam, de pessoas que enriquecem, pessoas que prosperam, pessoas que alcançam a realização profissional. E ele fala de 6 passos, eu dei aqui uma adaptada para a nossa realidade, mas eu quero replicar esses passos e citar também a fonte, que é Napoleão Hill, do livro Pense e Enriqueça. Está aqui o livro, ó. Pense e Enriqueça, de Napoleão Hill. Livro muito bom, é uma das bases bibliográficas do nosso curso, porque eu vejo muito aplicável, né? Traz resultados, não se trata de filosofia, de balela, né? de encher linguiça, se trata de algo que muda a nossa mente, muda a nossa prática e muda também os nossos resultados, e é isso que nós queremos, não é verdade?
Então, o primeiro passo que o Napoleão Hill diz é: tenha uma visão clara do que você quer. Estabeleça de forma específica o seu desejo. Porque o nosso cérebro não funciona com ideias confusas ou mesmo com ideias abstratas, ideias vagas. Então, o primeiro ponto muito importante para você ter o seu desejo ardente e alcançá-lo é: tenha uma visão clara. Então, vamos lá. Falando sobre realização profissional. Qual é a profissão que você quer ter? Qual é a profissão que você quer alcançar? Qual é o negócio que você quer montar? Visualiza uma imagem. Você precisa, para saber se está específico ou não, ver uma cena daquilo acontecendo. Então, será que você consegue tornar esse conceito, que por vezes pode ter sido abstrato, em uma imagem clara, em uma imagem específica? Esse é o primeiro ponto. Tem gente que diz assim: eu quero ter sucesso profissional. Mas sucesso profissional em quê? E nessa pergunta a pessoa já trava, nessa pergunta a pessoa já paralisa. Então é muito importante você ter clareza do que você quer. Não, eu quero montar uma oficina mecânica e eu pretendo montar no bairro tal, para atender esse tipo de carro, esse tipo de veículo. Então você começa a especificar e dar clareza para a sua visão. Isso é muito importante. Eu quero ser professora de inglês, eu quero ensinar online, eu quero ensinar presencial, eu quero ensinar para adultos, eu quero ensinar para crianças. Então você precisa ter uma visão clara. O segundo ponto: o que você está disposto a dar em troca dessa sua grande conquista? O que você está disposto a dar? Você está disposto a dar quanto do seu tempo? Você está disposto a investir quanto dos seus recursos? Você está disposto a abrir mão de amizades? Você está disposto a mudar o ambiente que você convive muitas vezes? Você está disposto a pagar o preço? Qual o preço que você está disposto a pagar? O que é que você está disposto a dar em troca? Isso é muito importante, porque uma vez visualizando o objetivo claramente, agora vai ter uma parte tua. Eu costumo dizer: faça a sua parte, porque Deus sempre faz a dele. Então, qual a parte que você está decidido e disposto a dar? Poxa, eu estou disposto a dar 1 ano da minha vida, eu estou disposto a investir recursos para me capacitar nessa direção, eu estou disposto a romper com os meus medos, com as minhas vergonhas, eu estou disposto a me aproximar de pessoas que me levem nessa direção, que já estejam vivendo algo parecido com o que eu quero. Então, pensa, o que você está disposto a dar? Terceiro ponto muito importante: marca uma data definida para a realização profissional, uma data definida para a realização do seu objetivo. Então, você vai visualizar, E você deve visualizar também colocando um prazo, colocando um limite, colocando uma data, porque o nosso cérebro funciona melhor assim. Pode ver, tem coisas na nossa agenda, muitas vezes, que a gente coloca sem data, e às vezes passa ali 1 ano, 2 anos e não acontece. E quando você coloca assim: não, sexta-feira eu vou fazer isso, não, em março do ano que vem eu vou viajar, essa semana eu vou realizar essas atividades, eu pretendo comprar um carro em tal ano. Então a chance de acontecer quando você coloca data se torna muito maior. Então, qual a data para a tua realização profissional? Compartilhe aqui também nos comentários qual a sua data. Quarto ponto, muito importante: crie um plano definido na direção do seu objetivo, um plano de ação definido, e você já começa a aplicar. Eu vou ensinar aqui ferramentas para você criar um plano de ação muito inteligente, muito eficiente. Mas você já pode ir criando o seu plano de ação com as ferramentas que você tem hoje, já ir realizando. Feito é melhor do que o perfeito. Então, você tem um objetivo claro, você sabe que está disposto a dar algumas coisas em troca, você tem uma data definida, está certo, e agora você vai estabelecer um plano
de direção, um plano de ação. Olha, eu vou fazer esse curso, eu vou buscar contatos nessa área, eu vou buscar me capacitar nesse sentido. Então você começa a formar um plano na direção do seu objetivo e já pratica. E agora, um quinto ponto é que você escreva. Eu vou te dizer, você pode escrever hoje no seu celular, no computador, mas eu quero que você dê uma preferência para escrever com uma caneta, com um lápis, porque o nosso cérebro ele tem uma fixação diferente, ele tem um insight diferente quando a gente está escrevendo manualmente. Então eu vou pedir que você escreva, esse é o quinto ponto, uma declaração rápida e precisa do que você quer, o limite do tempo para obter, o que você pretende dar em troca e qual plano seguirá. Então você diz assim: eu quero montar uma hamburgueria. Eu quero montar uma hamburgueria na minha cidade com o nome de Burger Vini, né? Dando aqui um exemplo. Então eu quero montar uma hamburgueria, eu sei o que é que eu quero. E eu vou montar essa hamburgueria até agosto de 2021. Então eu quero montar uma hamburgueria em Fortaleza, por exemplo, em São Paulo, em Salvador. É a Burger Vini e eu vou montar essa hamburgueria até agosto de 2021. E eu estou disposto a me dedicar muito, eu estou disposto a investir um valor que eu tenho aplicado na poupança ou em outra aplicação. Eu estou disposto a buscar pessoas que já têm hamburguerias para que eu possa conhecer um pouco mais do mercado. Eu estou disposto a todos os dias dedicar 2 horas para estudar sobre isso, entender sobre isso. Eu estou disposto a buscar um emprego em uma hamburgueria para que eu já tenha também uma experiência prática na área, mesmo que seja numa função baixa, mas eu estou disposto a passar por isso. E o meu plano é esse aqui. Então você escreve uma declaração rápida. Talvez você vai escrever uma declaração aí que pode ser lida em 1 minuto, né? Eu vou montar a Burger Vini até agosto de 2021, estou disposto a pererei parará, e eu vou fazer esse plano de ação para alcançar isso, ok? E aí o sexto e último ponto, mas muito importante, é que você leia essa declaração em alta voz, e você vai ler essa declaração 2 vezes ao dia. Uma vez antes de dormir e uma vez após acordar. E enquanto você estiver lendo, é importante que você mentalize. O poder da mentalização é muito forte. Então você vai mentalizar esse seu objetivo sendo alcançado. Você vai ver, vai sentir e vai acreditar como se você já estivesse lá. No começo, para quem não está acostumado a esse exercício, pode parecer um pouco difícil, talvez você fique um pouco distraído, mas por isso também no final do dia e no começo do dia, porque é um momento que você está mais tranquilo, está mais relaxado, um momento estratégico para você inspirar o seu dia nessa direção. E eu tenho certeza que se você praticar 1, 2, 3 dias, no 4º dia isso já vai ser bem mais fácil para você. Então você mentaliza e leia essa declaração em alta voz. E aí você vai se sentir lá no seu negócio, vivendo aquilo, sabe, se realizando profissionalmente. Não necessariamente no seu negócio, mas pode ser também no seu emprego, que representa a realização profissional, na área que para você representa a realização profissional. E o seu desejo deve ser tão forte, a gente está falando sobre desejo ardente, seu desejo deve ser tão forte e determinado que é como se você já tivesse alcançado, mesmo antes de ter. Sabe quando uma pessoa está com tanta convicção no coração, parece que ela já recebeu, mesmo sem ter recebido ainda? Deixa eu te falar algo, ninguém está pronto para receber uma coisa até que acredite que possa tomar posse dela. Então, enquanto estiver distante de você, você não vai estar preparado para receber. Por isso a importância desse exercício, sabe, de marcar uma data, de ver de maneira específica, que quem vê de maneira muito vaga não alcança. Quem vê de maneira muito vaga, imagine perguntar para alguém: quando é que você quer casar? Eu não sei. Então essa pessoa não vai casar. Lá na frente, então não vai casar agora.
Agora não, eu tenho uma data para casar, eu tenho um local para casar, né? Eu tenho uma noiva, um noivo para casar. Então isso vai acontecer. Então ninguém está pronto para receber uma coisa até que possa realmente acreditar nela e visualizá-la. Por isso essa importância de mentalizar, lendo essa declaração. O mundo está preparado para entregar realizações e realização profissional para aqueles sonhadores práticos, as pessoas que sonham e praticam o seu sonho. E deixa eu te falar uma coisa, o sucesso, ele não precisa de desculpas. Então pare de inventar desculpas, pare de dar desculpas. Você sabe o quanto você está sofrendo com isso, quanto é chato acordar para ir para um trabalho que você não gosta. Existe um trabalho que é apaixonado por você e que você também é apaixonado por ele. Um trabalho que te realiza profissionalmente. Então, o sucesso não precisa de desculpas, mas o fracasso não solta as desculpas. Então, se você quer abraçar o sucesso, solta as desculpas. Abandona as desculpas. Deixa as desculpas de lado e vamos andar agora em direção ao seu sonho. Tem uma diferença entre as pessoas que têm êxito e as pessoas que fracassam. As pessoas que têm êxito têm um desejo ardente. E esse desejo ardente resulta em um plano de ação. Esse plano de ação ele vai ser vivido e aprimorado com espírito perseverante que não reconhece o fracasso. O desejo ardente é como se fosse o combustível de um carro. Você é um carro. O desejo ardente é o combustível para esse carro. E o plano de ação é o GPS que vai te orientar. Vai por aqui, vai por ali. Eu estou aqui para te ajudar a montar esse plano de ação. Eu estou aqui para te dar ferramentas para esse plano de ação. Como a gente está fazendo hoje, trazendo a importância do desejo ardente. E o espírito perseverante é a capacidade de você ajeitar o carro mesmo quando ele quebrar. De você trocar o pneu quando o pneu furar. Ou seja, de você superar as dificuldades que vão surgir ao longo do caminho. Todas as pessoas que realizam grandes coisas passaram por dificuldades, erraram, passaram por frustrações, mas aprenderam a lidar com elas. E hoje elas testemunham uma realização, seja qual for, mas no nosso caso a gente fala muito de realização profissional. Como é bom ver alguém, hoje eu estava conversando com um cara que tem uma empresa de ar-condicionado e ele é tão feliz, sabe? Começou de baixo, começou sendo auxiliar, ganhando muito pouco. Hoje ele tem uma empresa de ar-condicionado, hoje ele tem funcionários, é uma pessoa próspera, é uma pessoa realizada. Ele falou como ele se sente bem com aquilo. Falei também com uma pessoa que trabalha com móveis. A gente está no período de mudança aqui em casa e tem vários profissionais, né, de ar-condicionado, de marcenaria, de elétrica. E como foi bom ver aquele cara trabalhando com móveis com tanto afinco, com tanto gosto. E eu perguntei se você gosta do que faz. Ele, eu amo o que eu faço, eu amo o que eu faço. E dava para ver no trabalho dele. Então até quando você vai ficar com um desejo frio que te mantém nesse trabalho que você não gosta, que eu acredito que não foi para ele que você nasceu? Até quando vamos construir esse desejo ardente e realizar profissionalmente? Que Deus te abençoe.